Mensagem aqui, irmãos, Efésios 3:14. Gostaria que os irmãos, se puderem, nos acompanhar a leitura um pouquinho, que diz assim a palavra de Deus. Glórias a Deus. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Até aqui, irmãos. Glórias a Deus. Obrigado. Podeis vos assentar, por gentileza. Meus queridos, Paulo estava falando aqui do dever do cristão, né? Dando uma aula para nós que somos servos de Deus, para vencermos as batalhas desse mundo. Tem que ser na oração, tem que ser de joelhos, porque as adversidades da vida são grandes, são muitas, os desafios é muito, e se a gente não estiver de joelhos, dobrados, clamando ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Criador dos céus e da terra, de tudo que há, então a gente não vai vencer. Mas se estivermos ligados na presença de Deus, em oração, em jejum, em comunhão, são muitas as coisas, né? Eu sei que aqui tem doutores, mestres na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é coisa maravilhosa de se dedicar, de se aprender, de se falar. É gostoso falar a palavra de Deus. Aleluia. Então Paulo, ele foi um apóstolo escolhido por Deus, separado para pregar a palavra, o evangelho de Cristo aos gentios. Glórias a Deus. Os irmãos sabem disso, né? Porque antes nós éramos considerados como cachorrinhos, não fazíamos parte daquele projeto que Deus fez com Israel, mas já desde a fundação do mundo já tinha um plano para nós. Não tinha chegado o tempo ainda, mas o tempo chegou, o tempo de Cristo. Então, pela graça e pela misericórdia de Deus, hoje somos adotados, filhos por adoção, filhos de Deus. Deus nos trouxe, teve misericórdia do mundo. Filho, vai lá na terra, pregue o meu evangelho, pregue a minha salvação, fale da oportunidade que eu estou dando a todas as minhas criaturas que eu criei, mesmo sendo alguns rebeldes, afastados de mim, mas eu quero oferecer misericórdia para eles, salvação pela sua alma. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele fica triste quando uma pessoa, um ímpio, morre na impiedade e não reconhece a Deus como superior, como seu Deus, não quer obedecer. Deus não se sente feliz. Deus tem prazer na morte do justo,
Glórias a Deus. Ele tem prazer quando um justo morre em Cristo, porque aquele é salvo, aquele tem a vida eterna com Deus garantida. Então, irmãos, Paulo foi chamado e separado para esta função. Ele estava aqui relatando aquilo que lhe foi entregue em suas mãos. Que responsabilidade! Paulo disse um dia para o Senhor: Senhor, eu tenho um espinho na carne. Ele não falou para nós o que é, mas Jesus sabia o que era. O que o Senhor disse para ele? Paulo, a minha graça te basta. Que queres mais, né? Já é salvo, já é libertado. Então pregue a minha palavra, pregue o meu evangelho, pregue a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Glórias a Deus. Irmãos, glória a Deus, bendito seja o nome do... Quero só falar aqui, confirmando isso que eu estou dizendo, no capítulo 4, versículo 5, diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Glória a Deus. Não existe duas portas do céu, é uma só. Glória a Deus. É um só Senhor, uma só fé, única. Todos têm que ter a mesma fé no mesmo Deus, no mesmo batismo. Glória a Deus. Um só Senhor, no mesmo Senhor. Glória a Deus. Deus quer que todos se voltem para Ele, que peça a Ele as coisas a Ele. Só Ele pode resolver os nossos problemas espirituais. O ser humano não pode fazer nada na vida. Glória a Deus. Porque eu não tenho esse poder, ninguém tem esse poder, a não ser do que estamos falando, através da oração. Através da oração, eu posso ajudar o meu próximo, eu posso ajudar o meu irmão espiritualmente. Materialmente, nós podemos ajudar, né? Podemos levar no hospital, podemos visitá-lo, podemos dar uma boa palavra de conforto, podemos dar o pão de cada dia, podemos receber também, né? Porque somos carentes, estamos nesse mundo e somos sujeitos a tudo que aparecem por aqui nesse mundo, são o dia a dia nosso. Mas quando chega na hora da salvação, da libertação, só Deus, glórias a Deus, o Espírito Santo, quando se dá lugar, Ele entra e faz morada no seu coração, na sua vida. Então Ele vai transformando a pessoa, e a pessoa vai se chegando mais para Deus, a cada dia. Nunca somos perfeitos, sempre lutamos, mas de vez em quando a gente falha, porque somos falhos, nunca somos perfeitos. Perfeito e bom só há um, que é Deus, mas devemos lutar, batalhar para agradar o nosso Deus, com a nossa pequena força, que somos fraquinhos, fomos feitos do pó da terra. Então somos o mínimo dos mínimos, mas o nosso Deus é grande, teve misericórdia de nós. Glórias a Deus. Vejamos também, irmãos, falando da oração. Quando Elias viu ali o povo de Israel desviado nas orientações do rei Acabe, glória a Deus, e da rainha Jezabel, o povo se dobrou a Baal. O povo não acreditava mais em Deus, e Deus olhou do céu para lá, para a terra, e disse: não está certo, vou fazer com que o meu povo se volte. E aí enviou Elias, levantou o profeta Elias, e Elias, um homem corajoso, um homem fervoroso, um homem de fogo, que clamava a Deus e ele mandava fogo. Por quê? Ele tinha moral com Deus, ele tinha ligação com o céu, ele tinha ali a autoridade de Deus, e ele falava e Deus respondia. Glórias a Deus. Aí então
Elias chegou para Acabe e disse: olha, convida todos os profetas de Baal, que nós vamos fazer um movimento. Chama todos eles, 450 profetas de Baal. E ali Acabe chamou todos aqueles profetas de Baal e se reuniram em um certo lugar. E Elias disse assim: olha, vamos pegar um bezerro, um para vocês, outro para mim. E aí é o seguinte, para nós saber quem é Deus, aquele que responder, se Baal responder o vosso pedido, então o Deus é o de vocês. Mas se ele não responder e o meu responder, só o Senhor é Deus. E eles concordaram. Glória a Deus, aleluia. Eles concordaram, então vamos fazer. Certamente eles pensaram: isso é moleza para nós, porque Baal é Baal, tal. Então vamos lá. E todo o povo de Israel está ali, e o povo lá, os incrédulos, até o povo de Deus estava duvidando, não estava acreditando no profeta. Mas ele disse: fazei um altar e colocai o vosso sacrifício. E é o seguinte: coloca e clama a Baal. Se ele responder, então serviremos a Baal. E eles fizeram tudo como Elias fez. E começaram a clamar logo cedo. Clamaram, gritavam, choravam, pegavam facas, se cortavam até sair sangue, e clamando a Baal. E Baal não existia. Baal não falava nada, não respondia. Aí quando chegou o meio-dia, aí Elias disse: não, chega, pode parar. Agora, porque deve que Baal está viajando, ele é muito ocupado, ou ele está dormindo, ou pode estar fazendo uma reunião, está ocupado e não vai responder vocês. Mas agora eu vou fazer a minha parte. Coloca a lenha no altar e joga bastante água. Coloca o holocausto, que é o bezerro, e colocaram. Ele cortou o bezerro em várias partes, e aí falou ainda assim: joga água, pega 3 cântaros de água e molha tudo o holocausto, e faz um rego ao redor ainda do holocausto, e enchei de água. E eles fizeram. Aí então ele clamou a Deus do céu em oração, irmãos. O poder do crente está na oração, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quando você clama, Deus responde. Aleluia. Então Elias clamou a Deus: ó Senhor, mande fogo do céu e queima esse holocausto. Prova para eles que o Senhor é Deus. Na mesma hora o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, queimou a lenha, queimou até a água, não sobrou nem a água. Então o povo disse, na hora lá, os irmãos é conhecedor dessa história: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glórias a Deus. Isso é o poder da oração. Às vezes tem momentos na nossa vida que passamos por provas, por dificuldades, às vezes por falta de fé, de acreditar, de pedir, de clamar, mas o nosso Deus está com os olhos abertos para ouvi-los, para ouvir as nossas orações, o nosso pedido. Bendito seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, os irmãos conhecem, matou todos os profetas de Baal, destruiu aqueles camaradas que estavam atrapalhando a obra de Deus. E é assim que funciona. Quando somos desafiados, às vezes eu aprendi assim, a não confrontar o problema, mas eu coloco Jesus na frente. Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho forças, mas o Senhor tem. Eu não tenho poder, mas o Senhor tem para resolver por mim. E assim, irmãos, é que funciona a vida espiritual em Deus. Glórias a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Agora, irmãos, para concluir, gostaria de falar mais uma passagem aqui, que fala de oração. Em Mateus 14,
E o verso 22, que fala assim, Jesus anda sobre as águas. Glórias a Deus. Guarde bem aí, irmãos. Um dia desse eu preguei essa palavra na quinta-feira. Hoje acho que está com 15 dias. Aí, irmãos, eu preguei essa palavra. O pastor me deu a oportunidade para me dar o testemunho que aconteceu do caminhão lá da Cassol, do acidente ali, né, da estrada, que as peças caiu e Jesus me deu um livramento. Os irmãos todos sabem, né, lá da Cassol. E eu preguei nessa palavra e dei o meu testemunho. Jesus até salvou. Glória a Deus. Está lá firme o jovem lá, na presença de Deus, pela graça do Senhor. Que diz assim, irmãos, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Jesus ficou sozinho. Disse para os discípulos: entram no barco e vão para o outro lado. E eles não perguntaram nada, Jesus só mandou eles irem. E eles entraram no barco e foram-se. E viajando ali, já estavam no meio do mar. Foi quando Jesus, ali pela meia-noite, disse: vou ter com meus amigos no barco. Vou a encontro deles. E Jesus foi caminhando sobre as águas, caminhando por cima do mar. Glória a Deus. Isso é que é Deus, irmãos. O nosso Deus é poderoso. Aleluia. Primeiro ele foi dar uma aula. Vou falar com meu Pai, falar com Deus, o meu Senhor, meu Papai eterno. Falou com Deus. Depois ele foi. Ele deu uma aula para nós. Quando formos fazer uma coisa, vamos orar primeiro, antes de ir. Vamos se preparar. Falar: Deus, é da tua vontade que eu vou lá? Estou querendo ir lá, quero ver aquele negócio resolver, ou estou precisando de um problema, preciso de falar com alguém. Aí você fala com Deus. Assim Jesus fez, orou ao Pai até a meia-noite. Quantas horas, né? Orando. E foi de encontro aos discípulos. Chegando próximo do barco, eles viram um homem andando sobre as águas. Então eles não reconheceram que era Jesus. Ficaram com medo, assustados, assombrados, e disseram: certamente é um fantasma. E gritaram até de medo. E Jesus, se aproximando, disse: não tem mais, sou eu. Aí então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu ande também sobre as águas. Aí o Senhor disse: vem, Pedro, pode vir. E Pedro, se projetando no barco, certamente, vou lá, que Pedro, ele era um homem corajoso, ele era valente mesmo, ele queria, tudo ele estava na frente, porque ele era um homem de sangue muito forte, corajoso mesmo. Ele não tinha medo, não. Teve medo em algumas outras partes, mas ele era corajoso. Senhor, eu quero ir ter contigo, eu posso ir? Vem. Aí ele vai andando. Enquanto ele estava com a fé, acreditando, ele estava indo bem, mas o vento estava forte sobre o mar. E ele se preocupou, e então começou a afundar, porque duvidou, teve dúvida no coração: não vou conseguir chegar ao meu Senhor. O que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter confiado e dizer: eu não vou afundar, porque o meu Deus é Deus. Se ele me mandou, eu vou. Porque se ele te mandar fazer uma coisa, pode ir que ninguém te toca. Você pode estar na cova dos leões, aleluia, que os leões não vão te tocar. Se é um homem perigoso, sanguinário, mas se ele te mandou, vai lá pregar para ele. Vai, porque ele vai te dar a vitória. Com Deus não tem esse negócio, não. É ele que domina o coração.
pode te jogar na fornalha de fogo ardente, mas lá o anjo do Senhor está com você e não vai te queimar, não vai ter nem cheiro de fumaça, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, com Daniel na cova dos leões. Aleluia. Então Jesus disse, chegou lá na mão dele e levantou: homem de pouca fé, ou seja, de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? Então, irmãos, nessa noite, quando orarmos, quando pedirmos, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Vou dar um testemunho. Tem gente que fala assim, um pequeno testemunho. Vou dar um grande testemunho aqui. Uma bênção que Deus me deu. Aleluia. Eu estava, aproveitar que os irmãos estão aqui lá da Cassol, foi sobre a Cassol mesmo. Eu estou indo para 7 anos lá, né? E eu tive um aumento, né? E aí, mas os meus encarregados sempre estavam falando, eu quero igualar você com os outros, porque o senhor merece, o senhor trabalha muito, é esforçado. O Josimar e o Anderson. Depois chegou o Michel também e juntou com eles com o mesmo propósito. Então era Deus tocando no coração. E os anos vão passando, viu, irmão Fábio? Os anos vão se passando e nada. Falei, mas Jesus, o que está acontecendo? O meu colega daqui recebeu, o colega dali recebeu, e eu estou na luta e eles estão continuando falando. Aí Deus colocou no meu coração, eu fiz um voto a Deus. Olha aí, irmãos, nós somos cristãos, podemos falar, né? Eu não falo lá, mas falo aqui. Só eu e Deus e nós sabemos. Glória a Deus. Aí eu falei, Deus, o Senhor abençoando que eu receba o meu aumento, eu darei um ar-condicionado para a igreja lá, onde eu congrego. E passou, né? E vai. Aí eles vieram com um contrato para mim assinar para ser operador de máquina, no propósito de aumentar o meu salário, né? Aí eu assinei, eles falaram, 90 dias, aí vai vir a decisão. Tudo bem, glória a Deus. Venceu os 90 dias, eles chegaram lá com a relação dos nomes que receberam o aumento, tudo belezinha, só eu que não tive aumento. Depois do voto, olha, irmãos, não duvide, não tenha dúvida. Aí, eles me chamaram lá no quartinho, vocês sabem onde é que é lá, o quartinho das conversas particulares, né? E aí o Josimar e o Anderson falou, irmão, é o seguinte, Silvio, nós conseguimos colocar o senhor como operador, era para me operar aquela máquina lá que faz estaca, só que como parou a obra, aí eu fiquei sobrando, né? Aí eu fiquei, eu tô lá na reserva como operador, esperando uma oportunidade. Aí eles falaram, é o seguinte, nós colocamos o senhor, conseguimos, mas infelizmente o aumento não veio. Aí eu falei assim, não, tá bom, beleza, eu continuo esperando. E fui embora trabalhar. Eu não briguei com eles, não fiquei chateado. Eu sabia com quem eu falei. Quem eu falei é o dono de tudo, é o dono da obra, irmãos, glória a Deus. Aí quando foi no próximo pagamento para assinar o olerite lá, aí o Josimar chegou para mim e falou, sou Ivani, lá eles me chamam Ivani, sabe? Aí ele falou assim, é o seguinte, eu veio sorrindo, né? Para o senhor assinar aqui o seu olerite. Aí o olerite, aí ele falou assim, é o seguinte, o seu aumento veio, o seu aumento está aqui. Aí eu assinei e falei, glória a Deus, o meu Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. Mas às vezes ele prova a nossa, se você está acreditando ou se você está duvidando. Então não se preocupe, Deus só não vai responder se você pedir uma coisa que você não precisa, que você não necessita, que você vá se perder por causa daquilo. Tem coisas que ele não dá não, porque ele sabe que você vai se perder. Se for para você se perder, ele não vai te dar, porque ele não quer te perder. Ele quer ter você como filho. Glória a Deus. Então, irmãos, eu fui lá, comprei o ar-condicionado, dei lá na minha igreja, glória a Deus, cumpri o meu voto. Deus me abençoou e continua me abençoando.
E graças a Deus por aquela empresa. Só tem gente boa, irmãos. Por isso que estamos unidos. Aqui os irmãos da igreja estão vendo. A gente lá é unido. A gente trabalha em um só propósito: realizar nossos trabalhos, nossa tarefa, que a empresa cresça para o bom crescimento e que também crescemos. Não é, cantor? O Fábio sabe, né? E a gente, eu pelo menos eu trabalho com prazer, com alegria, porque eu sei que foi Deus que abriu aquela porta. Todos os dias eu agradeço. Pastor Nilson, o senhor que diz a hora de eu parar, viu? Já passou de 9. Eu acho que já tá bom, né, irmãos? Irmãos, eu não sou aquele pregador que assim eloquente e tal. Eu falo a palavra de Deus. Realmente eu me dediquei mais no louvor. É um dom que Deus me deu. Me tirou lá do mundo, eu era cantor do mundo, vivia de música, só cantava. Jesus me tirou de lá e me trouxe. Continuei louvando o nome dele, continuei cantando. Mas Deus, Ele nunca quer só uma coisa de você, porque você é uma máquina, é um vaso cheio de talentos. Todos têm talento. Às vezes, se eu não sou um cantor, mas sou um pregador. Se eu não sou um pregador, eu sou um evangelista. Eu sou que trabalha na área social. Eu sou um orador, que eu oro pelos meus irmãos. Eu sou um zelador da igreja. Eu sou um sonoplasta. Ou eu posso ser um pastor, um presbítero, um diácono, um auxiliar, o cooperador. Pois é, meus irmãos, mas todos têm talento. Todos nós temos talentos. E não temos só um. Deus nunca dá poucas coisas. Às vezes te dá um talento, mas de um talento tu faz várias coisas. Para um ele deu 5, né? Para outro deu 2 e para outro deu 1. Mas todos têm valor para Deus. E tudo é útil na casa do Senhor. Meus irmãos, eu rogo a Deus pelas vossas orações, pastor Nilson, pastor Fábio, os irmãos lá, meus irmãos da Caçol, os irmãos da igreja aqui. Eu peço as vossas orações a meu favor, porque no sábado próximo, se Deus permitir, estarei indo lá para a minha terra, para o meu estado do Tocantins. Vou ver os meus parentes, meus irmãos, meus primos, sobrinhos. Veja só, irmãos, a maioria deles são crentes, são todos evangélicos, pastores, evangelistas, diáconos, cantor. Então eu vou ficar na igreja, porque lá assim, toda a igreja, toda a congregação tem a casa pastoral do lado, e eu vou ficar do lado da igreja. Primeiro eu vou passar em Palmas, a capital, que foi de onde eu vim. Tem o pastor lá que disse: não, vocês vão passar por aqui primeiro. Então eu vou viajar no sábado, no domingo eu chego lá. É 2 dias de viagem, se Deus permitir, né? Então já estou agendado para cantar domingo que vem agora lá, se Deus quiser, com o pastor que era pastor quando eu vim para cá. Fez uma despedida de nós em 2004, são 19 anos. Aquilo marcou para sempre. Ninguém nunca fez aquilo comigo. Fez a mesa assim, colocou nós. Foi num domingo, nós ia viajar na segunda. E pegaram os meus hinos, não sei como eles descobriram os meus hinos, minhas composições, fizeram uma lista desse tamanho e falaram o nome dos hinos, algumas frases que Deus abençoou lá. E eu fiquei: meu Deus, os irmãos fizeram uma coisa tão linda com a gente, comigo e com a minha família. Então esse mesmo pastor, eu vou estar lá com eles em Palmas, se Deus quiser. Orem por mim, irmãos, para que Deus nos leve em paz e nos traga em paz. Muitas lutas têm acontecido. Depois que eu planejei esta viagem, foi aquele acidente lá do caminhão. Não era para mim estar aqui. Não era para mim estar aqui. Era para estar enterrado, não tinha mais nem nada debaixo da terra. Mas Deus colocou a mão e não deixou aquelas peças, aqueles painéis cair em cima de nós. Era de mim e da minha filha. Nós estávamos indo para a igreja. E Deus deu livramento. Só quebrou o para-brisa dianteiro e uma amassadinha na porta. Mas graças a Deus estou aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor.
quero agradecer esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Que os irmãos tenham um Feliz Natal, um ano novo abençoado pelo Senhor, todos vocês e toda a família. Obrigado, quero agradecer em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Nilson. Amém. Vamos encerrar o culto com louvor, escudo, aleluia Jesus. Sei que os irmãos amanhã ainda têm que trabalhar, né? Sexta-feira, alguns já estão de férias, louvado seja Deus, mas eu falo para os irmãos que quando eu ia, né, nas portas largas, eu passava a noite inteira, né, chovendo e dançando forró, entendeu? E quando amanhecia o dia, ainda ficava bravo ainda porque a hora passou rápido. Então, na casa de Deus, louvado a Deus, nós podemos passar um pouquinho do horário também, amém? Que é para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Peço que a igreja me ajude a louvar com esse louvor escudo, que é um louvor muito alto. Ele crê. Salmo 91 diz assim, ó: Ele é escudo e broquel. Amém? Broquel. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.